E aí, gente, boa noite a todos. Estamos de volta aqui com mais QI Podcast, esse teu programa já da segunda-feira às 18 horas, que vem trazer essas pessoas, essas personalidades que empreendem aqui na cidade de Resende, na região, pessoas que vêm trazer para você sua experiência, né? Para você que está aí na dúvida se ainda vai fazer um negócio, se vai empreender, se não vai. Bom, e hoje nós temos a presença de uma mulher, mas eu vou deixar o Miguel falar isso, vou deixar o Miguel falar aí. Ô Miguel, opa, porque ele que vai fazer a apresentação. Meu nome é Renato Serra. Meu nome é Miguel Veiga e a gente está aqui com mais QI Podcast, é o seu podcast diretamente ligado a empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com a Lúcia Feitosa, né? Ela é fundadora e presidente do grupo Doutor Saúde, né, de clínicas médicas, que vem de Nova Iguaçu até Taubaté. A Lúcia, eu já a conhecia, né, do passado, de outros lugares, de outros negócios, e agora estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor, né, e eu poderia dizer que ela é aquela mulher assim, empoderada, né, e eu acho que a gente vê aqui, né, chegou aqui, postura geral, o ao vivo agora, pô, uma mulher bonita. Isso. E é isso aí. De bastante personalidade. E a gente teve um bate-papo aqui antes, pô, a gente viu que está tratando com pessoa de bom nível, inteligente, uma empresária de grande sucesso. Olha, seja bem-vinda, viu, Lúcia? Obrigado por você, assim, desprender um pouco do teu tempo para poder vir aqui no Mais QI Podcast. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês aí de casa. E podem perguntar o que quiser, porque eu estou aqui para responder. Pô, legal. Então vamos começar. De onde você vem? Bem, eu fui criada na cidade aqui vizinha, Volta Redonda, minha cidade querida. Quero mandar um beijo para todo mundo de Volta Redonda. Amo Volta Redonda. Sábado estava lá em Volta Redonda. E dizer para vocês que eu sou resendense há 13 anos. E também amo Resende. Resende é uma cidade muito bonita, né? A Princesinha do Vale. Mas me diz aí, a tua trajetória, você hoje tem essa clínica, esse sucesso, mas nem tudo começa, né? O pessoal vê tudo grande, a pessoa nasceu com aquilo para a lua, não sei o quê, mas não vê o trabalho. Isso realmente, gente, me incomoda muito, sabe? Essa coisa de dizer nasceu para a lua, porque assim, a gente acorda muito cedo, né? A minha rotina é muito pesada. Então, às vezes eu posto nas redes, estou malhando, ou que estou indo trabalhar, ou estou levando meu filho na escola, ou estou fazendo alguma coisa. Tem gente que acha que é só aquilo, não é aquilo. Eu acordo às 6 da manhã e tenho que dormir até às 10 no máximo. Só que aí a gente estava fazendo umas contas aí, dão 16, 17 horas mais ou menos no ar. É muita coisa. E isso produzindo, ou como dona de casa, ou como empresária, ou como mãe, ou como amiga de alguém, que eu tenho um aniversário daqui a pouco para ir. Então, assim, já peguei meu filho na escola, tá ali fora, já. Então, assim... Pietro. O Pietro tá aqui. Beijo, Pietro. Mamãe te ama, Pietro, tá ali fora. E essa correria. Mas tudo isso é feito com muito prazer. Eu tenho muito prazer em fazer, muita energia, muito amor no que eu faço. Então... eu já vi que você é acelerada, assim. Sou acelerada. Ela é ligada no 440, né? 220 não dá pra mim. Não, mas foi bom você abordar isso. A gente vai indo e voltando dentro da nossa conversa, mas já que você tocou nesse assunto, diz aí um pouco aí para o pessoal que está assistindo, essa história aí de ser mulher empreendedora, né? Porque às vezes a pessoa, eu não vou fazer um negócio porque eu estou com um filho pequeno, eu não vou fazer porque eu tenho uma casa para cuidar, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Como é que é isso? Na tua vida, explica aí para as mulheres assim que funcionam com várias coisas na cabeça o tempo todo, como é que elas fazem para tocar? Bem, eu encontro tempo para ir para o salão, para malhar, para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar de 3 cachorros, cuidar da empresa, cuidar de um grupo. Eu acho que é questão de organização e querer fazer, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, tem um defeitozinho ali, uma coisinha que a gente não pode ter, chamada preguiça. Gente, a preguiça não leva ninguém a nada, a lugar algum. Se você tem que acordar às 6 horas, tem que acordar às 6 horas. E você tem que estar com a sua agenda, a sua programação ali na sua cabeça. Então eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola, ajudo nas tarefinhas. Dá tempo de fazer tudo, é questão de organização e querer fazer. Então sou muito organizada para isso. Tanto é que a gente entrou ao vivo às 18 aqui, nós estamos ao vivo agora, e eu cheguei aqui às 17h30,
Exatamente como a gente marcou. E exatamente pontual como a gente havia marcado. Que eu Legal. acho que tem que ser dessa forma. Então, se o meu filho sai às 18 e eu tenho um compromisso às 18, eu peguei ele antes. Porque eu sei que eu iria atrasar, eu não posso atrasar para pegar o meu filho. Até porque você fica preocupada. Preocupada, eu tenho que estar aqui relaxado, eu sei que ele está ali, que ele está bem. Então, assim, essa organização tem que existir para você ter sucesso. Legal. O sucesso, ele vem através do amor que você tem no que você vai fazer e da maneira que você se comporta, sua organização. Antes a gente estava batendo um papo aqui e me perguntaram, você é médica e tal, né? Aí a gente estava falando sobre isso. Pô, doutora Lúcia, me diga qual a sua especialidade, doutora. Porque você, para tocar uma clínica médica, todo mundo acha que você é médica. E eu acho que tudo é questão de postura. Você tem que ter aquela postura. Se eu estou na clínica, eu estou com uma roupa, com uma postura, né? Se eu estou em casa, eu estou de outro jeito. Claro que eu gosto de usar um shortinho, claro que eu gosto de usar um biquíni na minha casa, né? Ou viajando. Que nas minhas redes, quem me segue vê lá que eu uso de tudo, posto minha vida lá. Mas para trabalhar eu não posso, né? Tem até um colega nosso que está ali nos bastidores que me viu já atendendo lá na clínica e chegou a comentar que me conheceu de lá. Que se tiver que colocar um jaleco e ir lá atender, eu vou atender. Mas diga aí, doutora. Para atender. Doutora Lúcia, qual é a sua especialidade para os nossos ouvintes agora? De tudo agora? Um pouco, né? Não, mas a tua formação. A minha formação, na verdade, eu gosto, gente. Eu sou atriz. Na verdade, eu tenho o meu DRT. Vocês sabiam disso, né? Não. Tenho, sou apresentadora. Você tinha o DRT, não? Eu tenho DRT. Tirei outro dia do meu Instagram, tava lá o número. Aí eu tirei. Até por um conselho que o Instagram me mandou para eu tirar, porque estava atrapalhando eles divulgarem as minhas mídias. Mas eu sou atriz apresentadora, né? Trabalhei no grupo Bandeirante, trabalhei em Botafogo e no Rio, né? Para quem não conhece, e Botafogo. Quanto tempo foi essa experiência? Então, foi enquanto eu podia brincar de fazer o que eu gostava, que eu gosto, na verdade, que eu sou da comunicação, eu gosto de falar. Quem me acompanha nas redes sabe que eu gosto de falar. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tenho que focar no negócio, tenho que pensar no negócio onde eu possa fazer meu futuro, minha aposentadoria, porque televisão dá uma visibilidade pra gente, mas dinheiro, não. É que nem jogador de futebol, né? Tem os craques que ganham muito e a galera... E a maioria... E hoje eu tô pra dizer pra vocês, não tem nem craque ganhando muito mais na TV. A TV hoje... Perdeu muito. Perdeu muito, né? É verdade. E perdeu pra isso aqui que a gente tá fazendo hoje, perdeu pra rádio, perdeu pra tudo. Você me diz o seguinte, antes de você ter esse negócio, você se aventurou em outros negócios? Olha só, Renato, se você me permite, vamos começar do começo, porque as pessoas, elas querem te conhecer. Então, você falou que nasceu em Volta Redonda, está Resende há 13 anos, que seu coração é Volta Redondense e resendense. Mas vamos lá, você ficou em Volta Redonda até quantos anos? Se você estudou lá, se você morou com teu pai e com a tua mãe, conta um pouco desde a barriguinha da tua mãe, quem foi teu pai e tua mãe? Gente, eu falei que ia falar da minha vida pessoal, mas da barriguinha é um pouco demais, né? Não, pode começar das suas origens. Não, você pode falar o que você quiser, mas as tuas origens, se você quer falar um pouco do teu pai, da tua mãe. Gente, a intervenção do Miguel sempre é muito boa, né? Porque a gente vai indo no papo. Pois é, daqui a pouco... Miguel, mas tem uma coisa muito bacana, olha só, tem pessoas que nascem em determinadas famílias, que é o meu caso, que meio que sai da curva um pouquinho. Desde muito novinha, eu sempre tive o sonho de sair da curva. Eu vim de uma família muito pobre, de uma família muito humilde, onde minha mãe criou 5 filhos sozinha, e eu entre esses 5. Né? Eu não fui criada com um homem, com a presença de um pai ali. Então, acho que é por isso até que eu sou essa mulher que todo mundo fala que é muito forte, que é muito decidida, porque eu fui criada por uma mulher que ela tinha que alimentar 5 filhos, tinha que acordar, tinha que ir, e não tinha ninguém para ela choramingar, não. Então, essa fortaleza dessa mulher, que hoje, graças a Deus, quero até mandar um beijo para minha mãezinha linda, que eu ajudo ela hoje, retribuindo um pouquinho do que ela fez por mim, né? Porque às vezes a mãe não retribui com presentes caros, mas com a moral, né? Com a educação. Com a educação. E a educação, gente, está longe de estar relacionada a dinheiro. Está longe.
os princípios, a moral. Às vezes eu converso com alguém... Os valores, Os né? valores. Eu falo com alguém, eu não fui criada para isso. Né? Até com um namorado, com alguém que eu estou me relacionando, eu falo assim, peraí, eu não permito que você fale assim comigo, porque eu não fui criada para ser essa pessoa. Eu não sou essa pessoa, você não está falando de mim. Então eu nem permito isso, porque minha mãe ensinou isso. Eu me lembro, eu estou até me lembrando aqui de uma história, que era, quando eu era pequenininha, era tão séria as coisas, que um dia eu ganhei uma bonequinha de presente e minha mãe fez eu devolver. Porque eu cheguei em casa e não sabia explicar quem tinha me dado, o nome da pessoa que tinha me dado, e era uma vizinha da rua. Enquanto ela não me pegou pelo braço e foi lá na casa daquela vizinha... Para poder entender. Entender que realmente eu tinha... Ela falou, minha filha, é que as coisas são assim. O que é nosso, o que é do outro é do outro. Então, eu cresci, eu trago isso para o meu negócio, o que é meu, o que é do outro, eu tenho que respeitar isso. Então, no meio empresarial, tem muito essa coisa, né? Será que tem um concorrente? Se tem medo do concorrente? Não, eu vou fazer o meu, e fazer o meu bem feito. Não tem concorrente para essa pessoa que trabalha e que faz o bem feito. Então, minha mãe me ensinou muito em relação a isso. Isso eu trouxe para minha vida, ensinei para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino que está aqui fora, que é o Pietro. A menina é mais velha, né? É mais velha porque eu tive a Thaís com 19 anos. E a minha história com a Thaís é um pouquinho diferente, porque eu criei ela sozinha. E o Pietro eu comecei a criar com o pai e me separei há 1 ano e 8 meses. Que eu estou separada. Então, eu estou repetindo a história, criando o Pietro sozinha. Entendi. Agora, você falou uma coisa e eu lembrei, eu vi isso, uma frase, e que me ligou assim, mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Isso é uma frase assim que diz muita coisa. Quando as pessoas passam muitas dificuldades, né, elas costumam reagir, elas criam uma casca mais grossa. Como é que faz isso com os filhos? Eu acho que assim, eu não vou educar os meus filhos deixando eles passarem as necessidades que eu passei, que eu não acredito nisso, né? Mas ensinando a dar valor o que tem, né? E eu acho que o fundamental é o respeito às pessoas, ao ser humano, é a sensibilidade, é o sentimento. Eu tenho uma amiga que ela é psiquiatra, que ela fala muito isso pra mim. Ela fala, Lúcia, quando eu tô tratando de uma pessoa que eu vejo que ela não tem sentimento mais, seja ela usuário de drogas, seja ela um problema normal, psiquiátrico, que eu vejo que nada, que eu falo da mãe, o quanto a mãe está sofrendo, o quanto o pai está sofrendo, que eu sinto que aquela pessoa não sente mais nada, é um ser humano que eu desisto. Então, ensino para o meu filho o seguinte, quando ele briga com um amigo, eu falo, olha, vamos conversar. O que você acha que isso causou na cabecinha do seu amiguinho? Você estava com uma camisa que ele não tem. E aí você falou isso. O que você acha? Então eu trago ele para uma realidade. Faz ele pensar. Pensar, entender e se colocar no lugar do outro. Isso é Chama fundamental. empatia. Eu acho que essa empatia tem que existir. Eu acho que todo mundo fala assim, a vida da Lúcia é muito boa, ela é isso, ela é aquilo, beleza. Senta aqui. Mas nós vamos voltar, né? Eu quero voltar. Eu quero voltar lá em Volta Redonda ainda. Eu queria saber o seguinte, você passou todo esse aperto, filha de mãe, né, só de mãe, são 5 irmãos, passou uma... Cara, mas eu sempre fui muito descolada, tipo, eu tava em Volta Redonda, li num jornal lá, precisa-se de uma garota propaganda pra rede de lojas tal, departamento. Fui, com 20 anos, fui lá. Uma loja que hoje só tem uma loja de imóveis, que se chama Molica. Eu lembro. Né? Mas tinha loja de departamento por tudo quanto é lugar. Grande Leonardo. Eu vinha aqui para a TV Rio Sul, a filial da Globo, com 20 anos, gravar. Eu sou a primeira garota propaganda da TV Rio Sul aqui da região. Eu vinha gravar em estúdio, fingindo que estava com uma mercadoria isso aqui na mão. Isso antes de ir pro Rio? Antes de ir trabalhar na Band. Tá. Então, assim, eu sempre fui desbravadora. Eu via meninas lindas lá para poder fazer o teste. Eu falava assim, eu tenho medo disso. Eu vou levar. Eu falo muito bem, eu vou vender, então não coloca para vender, não coloca para... E você veio de escola pública ou particular? Como é que foi? Eu vim de escola pública e eu vim da roça.
Tinha ano, eu tive um atraso até nessa parte, porque tinha ano que minha mãe mudava de fazenda, de roça, Olha. e que não tinha escola perto, e que simplesmente no meio do ano, se acontecesse essa mudança, ela falava, esse ano ninguém estuda mais. Eu chorava. Caramba. Isso acontecia comigo, mas aconteceu assim umas 3 vezes. Eu perdi o ano por causa disso. Por causa de mudança. Porque não tinha, porque a escola mais próxima é 10 quilômetros para uma criança ir a pé. E não tinha o transporte, Sabe? né? Aí quando eu pude, com 13 anos, eu saí de casa. Eu fui morar no interior de São Paulo com a minha tia. Mas como foi? Isso é bacana. Cara, eu tomava as minhas decisões, falava assim que não dá mais pra mim, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar minha mãe. Se eu ficar aqui com ela na roça, eu não vou ter meios de trabalhar, de estudar, eu preciso ir embora, trabalhar e estudar. Então foi a tua primeira, o teu primeiro empreendimento foi ter tomado a decisão de 13 anos de idade, você fala, mãe, tô indo pra São Paulo, vou... Confia em mim, porque eu nunca deixei a minha mãe, tipo... Na verdade, quando eu falo confia em mim, é porque a gente vê as garotas hoje com um comportamento de festa, de balada, de bebida. Gente, eu fui experimentar a bebida alcoólica com 30 anos. Eu não fui criada para isso. Hoje eu tomo um vinho, mas eu comecei a tomar com 30 anos. Então foi semana passada? Eu não tenho essa coisa. Obrigada, Miguel. Eu não tive essa coisa de, eu tô na balada, tô indo pra balada, tô vivendo minha vida. Não, eu tinha que ajudar minha mãe. Eu tinha que arrumar um jeito de estudar e trabalhar. Você foi para o interior de São Paulo? Fui. Vale do Paraíba, então? Eu fui para Jundiaí. Jundiaí. Fui para Jundiaí. E lá você... Eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar numa padaria. Uau. Tá? A padaria abria às 6 e Você fazia o que na padaria? Eu trabalhava no balcão, servindo as pessoas pão. A pessoa chegava, 10 pães, 15 E aí você tal. estudava também? Aí, enquanto isso, eu estudava, ajudava minha tia, trabalhava e estudava para poder ajudar minha mãe. Ajudava tua tia em casa? A minha tia, porque eu estava na casa dela, eu gerava despesa, né? Sim. Então Família pobre. você já fazia. Essa mulher multitarefa Sim. começou como uma menina multitarefa. Porque eu já tinha que lavar anos. minha roupa que a minha tia não lavava. Aham. Já tinha que passar minha roupa. Aham. Né? Minha comida eu tinha que fazer porque a minha tia. Eu chegava, meus horários não batiam com os horários da casa. Olha só que legal. Entendeu? hein? Então eu tive que. Eu trabalhava na padaria, saía da padaria, descansava um pouquinho, que eu acordava muito cedo, estudava à noite. Aí tive que ir me virando. Ainda conseguia mandar 70% do meu salário para minha mãe. Para ajudar ela a criar meus irmãos. Bacana. Caramba, e aí você ficou em Jundiaí ou nessa padaria dos 13, e aí como é que foi indo? Aí foi aí que eu conheci o meu primeiro marido, que é o pai da minha filha, que mora lá até hoje, em Jundiaí. Que a minha filha é paulista. Aham. A Thaís tem quantos anos? A Thaís está com 28. E o Pietro com 8. Legal. E aí você conheceu o pai da Thaís lá em Jundiaí? Conheci o pai da Thaís, me Isso. casei por conveniência, não por amor, porque eu precisava de um teto. Gente, tudo é pensado aqui. A coisa não é assim não, porque tem... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é importante. Amor é muito importante. Se falar, eu amo esse cara, eu vou morrer por ele. Gente, vou morrer até a barriga doer de fome. Quem passou fome na vida sabe o que eu estou falando. Amor não resiste à barriga vazia. Não resiste. Vai os dois bonitinhos debaixo da ponte. Eu te amo, 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 eu te amo. A barriga começa a doer de fome, aparece um pedaço de pão lá. Quem vai comer primeiro? Não resiste. Então, assim, eu pensei, encontrei um cara que me amava, que era classe média, eu pobre de marré, né? Pobre. Eu falei, eu preciso de um teto. Posso morar na casa da minha tia o tempo todo. Você é uma menina ainda. E eu já era gerente da padaria, porque de atendente já era gerente. De gerente já fui pro setor de compras. Eu catalogava. Já dominava aquela parada Toda eu contava. Naquela época você chegava no caixa, contava cigarro lá, o que vendia no caixa, os doces, o chocolate. Quando o dono da padaria perguntava assim, o fulano vai passar aqui para tirar o pedido, eu já estava com o pedido do cara pronto, só entregava pro meu patrão lá, ó. O pedido tá pronto aí. A compra estava certa, a venda estava certa, estava tudo certo. Então, em bem pouco tempo, eu fui gerente de uma padaria, depois eu fui gerente das 3 padarias que ele tinha. A tua formação foi exatamente... Isso eu fui estudando e essa... trabalhando e me virando, e aí tive a minha filha realmente nesse meio período, muito nova. Eu não queria ter muito nova, mas como eu me casei naquela época, a gente não tinha internet do jeito que tem hoje. É lógico. A mãe não conversava com a gente como eu converso com a minha filha, como eu conversei com a minha filha, que a minha filha tem 28 anos,
nunca engravidou, não pretende engravidar agora, tem uma outra formação, uma outra vida, é totalmente diferente, porque na minha época as mães não conversavam com a gente sobre esses assuntos. Até porque tua mãe estava longe, você estava em São Paulo. Mas não conversava, Miguel, não falava, a mãe não tinha uma explicava. abertura, né? Independente Não. de estar perto. Eu já fui uma mãe diferente. A minha filha com 14 anos, eu levei ela num ginecologista. A família falava assim, é louca, tá incentivando a menina a ter uma vida sexual. Eu falei, não, tô prevenindo que eu trabalho. Se eu trabalho, não posso estar 24 horas com a minha filha. Porque o jovem é assim, ele diz que foi para a escola e não foi. Aí volto eu para casa depois de um dia de trabalho. E a minha filha fez alguma coisa e está lá grávida. E aí? E eu falava para ela, se isso acontecer com você, sua vida acabou. A minha não. Porque eu tenho que continuar trabalhando, vou continuar indo para a rua e você vai ficar dentro de casa criando seu filho. E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então eu conversei muito com a minha filha em relação a isso. Como eu converso com o Pietro, para respeitar a filha dos outros. Eu quero criar um menino, entregar um menino aí no mercado melhor. Menino educado, sabe respeitar uma mulher, que não levante uma mão para bater numa mulher, que não é não, se a mulher não quer, não quer. É isso que a gente tem que fazer. As pessoas hoje confundem isso. Você falou uma coisa, valores a gente tem na família, né? Princípios, valores e tal. Hoje as pessoas acham que podem substituir isso pela guarda do Estado. Aí bota a criança na escola e que a escola tem que educar a criança. Não, né? educação é em casa. A educação é em casa. A criança ela tem que ser, vai lá para ser instruída, ensinada. Hoje eu acho até que isso está meio invertido. A minha discussão na escola do meu filho já é diferente. Eu prego algumas coisas em casa e exijo que na escola sigam aquele mesmo padrão. Porque assim, é liberado isso. Eu tenho um filho de 8 anos. Eu acho que eu tenho que continuar ensinando para ele que as meninas estão lá, que tem que ser respeitadas, palavrão não pode falar. Mas aqui esse é normal. Para mim não é normal. Uma criança falar um palavrão com 8 anos. Então nas reuniões de pais eu discuto, eu quero saber daquilo. Respeito opção sexual de cada um. Acho que cada um tem direito a ser o que quiser, como quiser, a hora que quiser. Mas eu como mãe, eu tenho que educar o meu filho no que eu acredito. Nossa. Eu tenho um menino, então eu crio ele como um menino. Eu jamais vou colocar uma saia no meu filho e achar que isso é normal. Não é normal. Então eu crio um menino. E a escola tem que seguir esse padrão. A escola para o meu filho estudar não pode aceitar qualquer coisa. Então eu sempre estou nessa luta. Porque eu fui criada desse jeito. Eu fui criada com meninos. Eu tenho 3 irmãos abaixo, né, da minha idade, assim, então eu brincava com eles, de brincadeira de meninos. E, no entanto, eu penteava meu cabelo, fazia meus coquinhos e botava minha roupinha de menina para ir para a escola. Então é questão de ensinar e de educar. Minha mãe falava, você é uma menina, fecha as pernas, se comporte, faça isso. E a gente tem que ouvir. Agora, se a mãe e o pai não falam isso... O que eu vejo que essa é a grande dificuldade, né? Minha mãe falava isso. Ela falava para mim, você está sentada de perna aberta, você é uma menina, fecha suas pernas. O que eu falei meio que de propósito isso, porque muitas pessoas acham, né, porque vão empreender, vão fazer, não vão ter tempo, não vão deixar que alguém vai educar o seu filho. E hoje existem questões assim, muito ideológicas, vamos dizer assim, de experimentações, de engenharia social que está aí dentro da escola, que não é legal. A gente está vendo que o resultado não é legal. O resultado, o que está saindo disso não é bom. Então eu acho que aquelas pessoas que estão empreendendo, não podem fazer, tem que fazer exatamente o que você está falando. Você tem que ter atenção para o teu filho e a educação do teu filho. Porque se você deixar isso para outro, você vai ter muitos problemas. E o meu tempo com ele é agora. Tá? Esse tempo não volta. Educação de criança, você educar um filho, não depende uma empregada, uma pessoa que presta serviço para você na sua casa, chegar e falar alguma coisa que ele fez e daqui a 15 dias eu corrigir. Tem que corrigir na hora. Você gritou com uma pessoa que te serve. Você está dizendo que essa comida não é boa, você vai comer essa comida toda. Acabei de fazer essa comida com o maior carinho para você, você vai comer. É isso aí. E tem que comer. Entendeu? Então a escola, outro dia até teve uma discussão, voltando à questão da escola, eu queria saber como é que vocês corrigem uma prova, porque na minha época a prova era corrigida assim, me chamava pelo nome e já falava, olha, sua nota é tal, porque você errou isso, hoje não pode mais, tudo é bullying. É horrível isso. Tudo é bullying, tudo é bullying. Aí eu fui perguntar na escola, escuta, como é que é feito?
Porque assim, ele errou 3 questões. A tarefinha dele, ele veio e trouxe errada. Eu deixei que viesse errada para a escola, voltou errada para casa. Vocês não corrigem? Ah, mãe, a gente corrige no quadro. Mas no quadro, se ele não quiser corrigir o que ele fez nem aprender, ele não vai aprender. Ah, mas a gente não pode, que é bullying. Tá, mas a senhora tem uma mesa? Tenho. Então tá, quando você senta na mesa, estou falando com a professora, você senta na mesa, você chama um por um ali, entrega o teste, pede para ver, corrige ali junto com ele, que eu aprendi assim. Corrigir na hora. Existe hoje uma necessidade, eu não sei o que aconteceu. Nome no quadro. Ah, o seu filho hoje passou o dia com o nome no quadro. Os amiguinhos sabem por que o nome dele foi pro quadro? Não. Não adiantou nada o nome dele estar no quadro. Pietro, o seu nome ficou no quadro porque você falou um palavrão. Tem que servir de exemplo para os amigos. É lógico. Os amigos não falar o palavrão. Agora, só o nome dele tá lá, um amiguinho chega lá e fala, mãe, o nome do Pietro ficou lá o dia todo no quadro. Aí o que ele fez? Não sei. Porque não pode falar, porque é bullying com o Pietro. Com o meu filho não é bullying. Eu quero que ele seja exemplo. Se ele falar um palavrão, alguém tem que falar que ele está errado. Porque se ninguém falar lá, eu vou falar em casa. Ô, Lúcia, esses assuntos são bem interessantes, mas deixa eu voltar de novo. Eu já ia fazer isso. Então, olha, você estava falando lá desse teu primeiro casamento, né? Que você estava gerenciando a padaria. Que você gostou do gerenciamento da padaria, do negócio? Não, porque aqui o podcast ele é voltado para isso. Então eu fico ligado nessas coisas. Porque eu acho que as pessoas acham... muitos empreendedores começam como empregados. Então a pessoa tem aquela cabeça, pô, eu vou ser empregada, pô, esse negócio não é meu, deixa para lá, não sei o quê. A verdade é o seguinte, é que em todo lugar você está aprendendo. Em todo lugar, se você dá o melhor de si, você não está dando só para aquela pessoa a qual você está prestando serviço, você está dando o melhor de si para você mesmo, porque você está aprendendo muita coisa. Isso deve ter, só complementar, isso com certeza é um critério de acumulação de coisas que você fez, de aprendizados que foram te servir mais à frente. Agora me diz o seguinte, você saindo disso, após casamento e tal, você já foi empreender? Quando é que começa essa história da Lúcia empreendedora? Qual foi o primeiro? Eu acho que você nasce assim, sabe por quê? Porque eu acho que quando você é empregada, igual eu fui empregada numa padaria, igual eu contei, aos 13 anos, o que acontece? Eu fazia porque eu gostava do desafio de fazer. Sabe, se me confiaram uma missão de servir o pão lá, e eu servi com excelência, vão me confiar outras coisas, vão me dar outras funções aqui nesse negócio, né? Eu estou servindo o pão ali, mas eu queria trabalhar, na verdade, no caixa. Porque no caixa eu ficaria de olho no que estava ali, nos vendedores que estavam passando ali para tirar pedido, que eu queria ser gerente. Então você tem que ter uma visão além. E isso, você nasce assim. Eu não estou pensando no coleguinha que não quer nada, eu estou pensando no meu patrão que está vendo o meu comportamento, que se eu tivesse ficado lá, talvez eu seria sócia dele um dia. Entendi. Então você tem que almejar essas coisas. As pessoas hoje, elas querem um emprego. Sentar, ter uma carteira assinada e ter um emprego. E direitos. É verdade. Emprego e direitos. Trabalho é a última opção. Cara, eu quero desafio, sabe? Eu quero desafio. Eu quero hoje estar fazendo uma coisa, amanhã estar fazendo outra. Ou crescendo em cima daquilo que eu escolhi. E o negócio, doutor Saúde, mexer com esse negócio de saúde, de gente, eu me apaixonei por esse negócio. Então, é prazeroso eu fazer isso, é prazeroso eu ver os indicadores, eu prestar atenção ali, o que a gente está fazendo certo, o que está fazendo errado, refazer, criar novas fórmulas. Isso tudo é encantador. Eu gosto desse desafio, eu gosto disso. Mas e o mais vamos importante entre é a você padaria e o fazer... doutor Saúde. A gente quer saber entre a padaria a gente vai e o doutor chegar lá. Saúde. Porque é o seguinte, o que eu acho que é bacana, entendeu? As pessoas entenderem que existe sempre uma trajetória, né, de vida. Né? E que essa trajetória, ela nem sempre é uma linha reta para cima. Muitas vezes você tem os percalços. E você chora muito. E cada um tem uma particularidade. Exatamente. Então a gente quer conhecer. Porque, pô, a Lúcia de Sucesso, ela está aqui, sentada aqui. Doutor Saúde a gente já conhece. Doutor Saúde a gente conhece. Mas a gente vai falar bastante dele. Eu quero saber o seguinte. Aqui, como a gente está lidando com pessoas assim, que querem empreender, querem fazer alguma coisa, estão pensando, estão visualizando o empreendimento, ela saber também que essa pessoa, ela, teve uma história de vida, você falou que foi
comerciária, né? Foi lá para o comércio e tal. Depois, o que aconteceu, assim? Porque você depois veio para Rio Sul, não sei o quê, tudo Band. tem um time. Eu fui muito feliz na TV Rio Sul, fui muito feliz na Band. Eu fui convidada pelo Grupo Bandeirante. Mas isso foi logo depois da padaria, não? Não, isso foi depois que aí eu já vim para a TV Rio Sul com 20 anos. Rio Sul, aí depois eu fui para o Grupo Bandeirante. Isso. Tá. Por que eu fui? Eu descobri que tinha uma vaga de gerente comercial da região do estado do Rio inteira, porque era o Grupo Bandeirante retomando a TV Bandeirante, que era da família Nader. Sim. Então eu falei, é meu momento. Eu tenho que ser diretora comercial desse grupo. E aí você viu a oportunidade E lá fui eu. É meu. Eu fui lá. E é meu. É Fui meu. lá, ninguém tentei perde. entrar, a sede em Barra Mansa, tentei entrar, não consegui. Eu falei, peraí, vou pro Rio. Aí fui pro Rio. Vou, o Grupo Bandeirantes fica em Botafogo, vou lá. Vou procurar quem é o diretor comercial. Cheguei lá, marquei uma reunião com ele, esperei ele 4 horas. Um cara lindo, diretor comercial, não esqueço o nome dele, posso até falar agora o nome dele. Tufik. E aí eu falei, ele falou assim, você tem 5 minutos para falar comigo. Eu falei, eu tenho 2 só para falar com você. Eu já estou lá fora há um tempo, estou sem almoço, vim de Volta Redonda e é importante, eu vim te dar um presente. Ele falou, qual? Eu falei, você está procurando uma pessoa para ser a diretora comercial do estado do Rio, para os 92 municípios. Eu sou a pessoa. Eu já levei tudo mapeado para ele, como é que eu ia vender nas prefeituras, como é que eu ia fechar tudo, quanto eu ia faturar por mês. 2 minutos eu falei, estou lá fora para você tomar sua decisão. E lá fui eu. Você foi com um troço mapeado. Mapeado, estudado. Você não pode chegar numa reunião para se vender, porque você, naquele momento, eu queria uma vaga que era um sonho de qualquer pessoa. Era um salário bom, era a minha chance. Era a minha chance de ter um carro zero que a TV dava, telefone, conta de telefone paga, um salário bom. E viajar e ter relacionamento, que a gente que é comercial, a gente sabe que relacionamento é tudo para um comercial. E aí eu comecei, eu ligava para qualquer prefeito de qualquer cidade aqui, Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis, onde eu ligasse. Silvinho de Carvalho era prefeito aqui em Resende, fechou mídia comigo, Desapicó, para a TV Bandeirantes, ninguém tinha fechado, eu tinha meta para bater por mês. E eu fiquei lá até quando eu quis ficar. Legal, cara. Sabe? Então, quando você vai numa reunião, numa entrevista de emprego, vá preparado, vá vestido adequadamente. Como é que uma mulher que quer ser diretora comercial aos 30 anos, 32 anos, vai vestida como numa entrevista de emprego? Ela tem que ir bem vestida, ela tem que falar muito bem, ela tem que se expressar bem. Então, cara, como é que você vai fazer? Eu tinha um mapa do estado do Rio, joguei na mesa, na frente dele. Falei para ele, olha, eu penso em fazer isso aqui, o prefeito aqui eu conheço, esse aqui liga para esse, vai falar com esse aqui com esse, vou fechar a mídia aqui, vou fechar aqui tem indústria tal, vou procurar... Tava tudo mapeado. Rapaz. Meu faturamento é esse. E aí você ficou quanto tempo na Band? Na Band... 2 anos. 2 anos. 2 anos. E qual foi teu... Porque aí depois eu tive um convite, gente, aí foi uma paixão. Aí eu me dei o luxo, porque eu fui convidada pela Marlene Matos, que ela na época, Xuxa, ela tinha saído, Tinha saído da produção da e ela Xuxa. tinha passado pela Record e já estava na Bandeirantes. Sim. E aí eu fui convidada por ela para... Mas aonde ela te conheceu? Na Band Botafogo. Tá. Porque ela ficava na Band Botafogo, né? E aí eu fui convidada por ela para participar de um programa lá que era simplesmente Rosinha, que era governadora na época. E eu participei do programa da Rosinha. Depois eu tive um programa próprio chamado Bem-Estar, que a Globo copiou meu programa. Eu tenho um Bem-Estar lá, não tem? Na Globo? Com o mesmo nome? Com o mesmo nome. Mesmo nome. Mesmo nome. E a Mariana Ferrão, que foi a primeira a apresentar esse programa na Globo, ela era da Band na época que eu era da Band. Esse Bem-Estar, foi você que escreveu e idealizou? Cara, eu faço os meus textos. Eu Caraca, gravo as minhas legal, coisas. mano. Eu costumo falar para minha equipe o seguinte, me dá 5 segundos, Chico Xavier vai baixar aqui e eu já entrego. Aí rapidinho eu vou, penso, escrevo e vai. 440. Quando eu não pego o celular, eu já gravo. Tá certo. E aí a Marlene te chamou para Participar desse programa. E esse programa era muito legal, mas o salário não era bom.
Que eu não tinha aquela comissão boa como diretora comercial da Band. Porque na diretora comercial você ganhava comissionamento. Então, por isso que... E mais o salário, né? Mais o salário. E o importante é isso, é você saber o time. Porque se você perder muito tempo numa coisa, às vezes aquilo é prazeroso para você, mas está sem futuro aquilo. A pessoa não pode Você entrar não na pode tal zona deixar. de conforto, né? E eu entrei, nessa época eu entrei. Por causa Porque da imagem, é gostoso, é legal. Cara, você chegar no Rio, ser reconhecida. Um dia eu entrei num banco, assim, o pessoal, essa é a menina que trabalha no programa da Rosinha. Conheci muito artista, ela convidava muito artista para estar ali, Emílio Santiago, uma galera que cantava no programa dela que ia. O Garotinho na época também me chamava, Lúcia, vem cá, vamos conversar aqui. Eu e o Garotinho, a gente trabalhava, a gente não usava o TP. Para quem não sabe, gente, o TP a gente lê. É o teleprompter. Pra gente ler. O Garotinho virava o meu, que já estava pronto com o meu texto lá que a Marlene fazia, ele ficava para morrer e falava assim, eu e a Lúcia, a gente não precisa disso. A gente faz no mano a mano. Ele me provocava, eu ia junto com ele. Que legal, e a gente mano. ficou assim um tempo. Maneiro. Aí me perguntem quando que eu saí desse programa. Não Tem uma sei. coisa importante aí para falar. Alguém te convidou para algum lugar ou você viu alguma oportunidade? Então, eu preciso estar feliz naquele lugar. E às vezes não é só o salário que faz você estar naquele lugar, né? Eu sempre gostei de lidar com gente, eu gosto de gente. Mas o salário não era tão bom. Não você era falou. tão bom, mas tinha uma coisa que me incomodava. Eu trabalhava com a Rosinha, estava tudo certo, estava tudo muito bem e tal. Mas no programa do Garotinho, era um programa evangélico, onde a direção não estava condizendo com o que eu acreditava, a gente entrou em contradição, eu tinha que falar coisas que eu não acreditava, eu não podia... Te podavam de certa forma. Não, você tinha que talvez seguir uma linha. Determinadas Exatamente coisas que você isso. achava que não era moralmente correto. E aquilo foi me fazendo mal, fui eu ficando imaginei. apagada, sabe? Tipo... Foi te deixando triste. eu acho que é muito E sério aí isso. você... Não, isso... até para não entrar muito em polêmica nesse sentido, mas daí você meio que se desiludiu. Porque, na não estava verdade, satisfeita, eu não e quero aí? falar dos evangélicos, até porque É, eu vou lógico, muito na lógico, Batista, tá, lógico, gente? lógico. Eu sou uma pessoa que vou na Igreja Batista, amo a Igreja Batista, vou lá sempre. Mas existe Negócios... Mas eu não acredito em pessoas que manipulam outras de uma forma... Eu não concordo com isso. Então, como eu via isso acontecendo durante o programa, eu fui me sentindo mal, porque você mentir, manipular... uma nação, isso é muito sério, a conta é muito cara. Lá na Doutor Saúde eu sempre falo isso, eu falo, gente, olha só, vamos cuidar bem dos nossos associados, dos nossos pacientes, por quê? Quando a gente estiver lá em cima, eu não quero ninguém dizendo assim, olha, eu cheguei aqui antes da hora, porque eu estava lá numa Doutor Saúde, onde o pessoal falava que o trabalho era sério, e eu morri antes da hora. E a alma da gente não tem preço, né? Entendeu? Não. Então, assim, a gente tem que, quando tá no trabalho, fazer ele com excelência, tá feliz, tá fazendo o que você acredita que é certo fazer. A tua ética. Não, né? eu acho que você foi bem, vamos dizer assim... Bem na escolha. Não, bem na escolha não. Eu acho que você foi bem, vamos dizer assim, discreta com relação à questão e o problema. Mas daí pra frente, né, vamos dizer... Você saindo disso, vamos... Qual foi a outra? Porque empreendedora, você é empreendedora desde a padaria. O mais importante é a gente Isso entender que o seguinte. nasceu, né? O mais importante é a gente entender o seguinte, que eu estava no auge, E no você? auge da minha beleza, da minha idade, de tudo. E é esse momento que você não pode se perder. Esse momento que você tem que se olhar no espelho e se reconhecer. Peraí, essa Lúcia vai para onde? Ela vai ter o quê? Ela vai ser o quê? O que é importante para ela? É importante ser reconhecida na rua por uma meia dúzia de pessoas, porque naquela época não tinha internet. Ser uma celebridade. Né? A TV era muito forte, mas né? a TV era forte naquela época, muito forte. Ser uma celebridade. Eu ia em qualquer lugar, as pessoas tiravam foto comigo e tal, mas hoje também com a internet eu também tenho isso. Entendeu? Então assim, só que hoje eu cuido de um trabalho, as clínicas hoje são 17 clínicas, né? Eu comecei com uma só, hoje são 17. Adoro ficar na franqueadora, adoro entregar, fazer a entrega de trabalhos que a gente pensa, indicadores, dar consultoria para as unidades, que é isso que eu faço hoje. Então, assim, a gente tem que saber o time certo. E o aí? time para começar, o time para parar, para repensar e o time para continuar. Você criou, vamos dizer assim,
você disse que a Globo copiou o seu programa. Eu digo assim, o nome, seu né? modelo de... O modelo. Não, o programa como um todo, com nome e tudo. Com nome e tudo. Eu digo assim, o modelo Só não de pegou negócio... a vinheta porque acho que não teve jeito. Mas o seu modelo de negócio, você se inspirou em quem? E por que você decidiu isso? Porque a sua área... Eu estava crente que eu estava falando com uma doutora médica, né? Você é uma doutora em marketing, me parece, se não tem doutorado aqui, já tirou para mim, já passava se eu fosse da banca, já dava o doutorado. Entendeu? Me diz o seguinte, como é que surge esse modelo de negócio, como é que ele surgiu para você? Como você viu a oportunidade nisso? Primeiro foi o seguinte, eu comecei a trabalhar com medicina do trabalho. Eu voltei depois disso tudo, falei, olha, eu quero montar uma empresa e comecei a trabalhar com medicina do trabalho. Fiz uma pesquisa e achei que a nossa região era fraca de uma boa empresa de medicina do trabalho. Que é para fazer aqueles montei a melhor né? empresa e a maior da região. Eu atendia o estado do Rio, atendia o Brasil. Eu fechei contrato com o Brasil. Só que uma das empresas que eu era prestadora de serviço, que era a principal, caiu na Lava Jato. Nossa. E aí eu tinha uma medição para receber de 90 dias dessa empresa. E essa empresa eu atendi e representava ela no Brasil todo. A partir do momento que ela caiu na Lava Jato, a primeira coisa foi cancelar os meus pagamentos. E eu com o pessoal que eu tinha que pagar pelo Brasil todo. E aí, como eu tinha amizade com todo mundo, o financeiro me ligou e falou, Lúcia, se prepara que a Polícia Federal entrou aqui, levou tudo e não tem pagamento mais. E aí eu fali. Essa empresa, ela respondia por quanto do teu faturamento? Cara, 90% do meu faturamento. Nossa, o resto era empresa pequenininha. Eu sabia que ali eu estava ferrada. Só que aí a história é bem bacana pelo seguinte, tudo que acontece na sua vida tem um porquê e você tem que descobrir aí o que está acontecendo e aonde está esse porquê. Eu me lembro que eu saí de Resende e fui para Taquara pagar um credor. Taquara aqui no Rio de Janeiro. No Rio. Lugar feio, gente, assim, um lugar que eu fui pagar esse credor, um lugar que eu nunca tinha ido. Porque é importante a gente falar do lado ali. Que quem mora em Resende aqui na Zona região Oeste. sul-fluminense... Aqui é muito bonito. Não, aqui é meio roça, gente. A gente é meio assim. Então, assim, quando a gente vai pra capital, quando a gente vai pra Baixada, a gente fica meio assustado com tudo que acontece lá, de tamanho, de a quantidade de pessoas atravessando uma rua, é mais ou menos isso. Hoje eu já tô mais acostumada. Mas eu me lembro que enquanto eu esperava esse credor, para eu poder fazer um acerto com ele, olha, eu fazer uma proposta para ele, você foi muito legal comigo, eu não tenho 100% do teu pagamento, mas eu tenho 30%, eu não vou receber mais, mas eu vim te trazer um dinheiro, eu vim acertar com você, eu vim aqui dizer que infelizmente aconteceu isso, porque cara, dar errado, pode dar, mas tem que ser honesto, dizer e mostrar o que aconteceu, e quem te conhece sabe, se você vem com tudo certinho, uma hora aconteceu alguma coisa, a pessoa vai saber o que aconteceu. Só que enquanto eu esperava ele, eu vi uma casinha lá cheia de gente, lá embaixo. Eu perguntei para ele o que é aquilo. Ele falou assim, olha, aquilo ali é tipo essas clínicas populares, assim. Eu falei, nossa, mas tá cheio. Ele falou, isso aí é cheio o dia inteiro. É um povão aí. Eu falei, gente, eu gosto desse povão, hein? Gosto desse povão. Foi lá, né, quando você saí foi pagar dali, esse credor, acertei que esse credor, já entrei na clínica, já comecei a olhar o negócio, já fui vendo o consultório que era pequenininho, fui vendo que não tinha uma água, não tinha um café, não tinha um ar-condicionado, o pessoal tudo no calor, se abanando. Eu falei, peraí, posso fazer melhor que isso. Uau, legal. Né? Eu posso ter um consultório com um tamanho bacana, que tem uma maca para o médico poder examinar o paciente, posso ter um ar-condicionado, posso fazer melhor. Porque é popular, tem que ser desse jeito? Não, não. Pô, dá dignidade às pessoas. Dignidade, respeito. Respeito e dignidade. Né? Porque é uma situação que você pode estar se aproveitando. É a situação de fragilidade. Né? A pessoa que está ali está fragilizada. Né? Tanto é que as nossas clínicas, a gente tem o paciente particular que quer uma consulta rápida, que a gente tem essa rapidez no atendimento, como a gente tem um plano de saúde hoje, como a gente tem o nosso associado, que é o nosso xodó, que é a pessoa que a gente cuida, que é a pessoa que paga... Pode falar o preço da consulta? Pode. R$5 uma consulta com um cardiologista. Para um associado. Para um associado. R$5 valor de uma consulta de um
de um cardiologista. É, que ele fica 2 meses no SUS e que fica 2 meses com um plano de saúde, o melhor que ele tiver para ele conseguir agendar. Isso é verdade. Isso é uma verdade, que a gente não pode deixar de falar. Uhum. O SUS é ruim? Não. É que tem um trâmite ali, uma parte burocrática, que é uma rotina do SUS. Eu me identifiquei com você no momento, porque eu sempre trabalhei como profissional liberal e tal, e depois tive uma empresa, tenho uma empresa, mas durante um período eu fiquei numa zona de conforto porque tinha um cliente que respondia por 80% do meu faturamento. E isso é muito bom, porque está ali certo, né? O negócio gira, você está ali o caixa certo. Mas quando o cliente quebra, e aconteceu isso, cara, é duro demais, porque você vai tudo embora, né? Porque você passa os teus 20%, passa a ser os 100%. Só que a crise, quando veio no 80%, pegou os 20% também. Mas pegou assim, não quebraram os 20%, mas diminuiu em volume muita coisa. Então, Ou seja, você perdeu 90% do seu negócio. Foram 2 vezes que aconteceu isso na minha vida. Um foi um cliente também que faleceu também no meio. Viu, do gente? negócio. Nunca coloque Os seus aí. ovos numa cesta. É isso aí. aí. O importante, porque o cara que fala assim, eu sou empresário e ele vive de um cliente só, ele está lascado. É por isso que é melhor usar a palavra empreendedor, não empresário. Quando se fala empresário, parece que a pessoa tem um negócio só. A pessoa que é um empreendedor, ele tem várias frentes. A gente tem que abrir várias frentes. Deu ruim aqui vai dar bom. Eu achei bacana porque você saiu de um negócio concentrado para um negócio extremamente diluído. E quando você dilui o negócio, você dilui o teu risco. A única coisa que me deixava assim, me sentir bem, é que eu pensava o seguinte, esse meu cliente, ele terceirizava o serviço dele para mim. Mas como eu andava muito correta com tudo, com as notas fiscais, com tudo, ele caiu na Lava Jato, mas eu não caí na Lava Jato. Então, assim, nenhum momento eu fui procurada pela Polícia Federal, nenhum momento a Polícia Federal entrou na minha empresa. Tá? E a gente tinha parte do documento todo. Eu me lembro que o cliente solicitou a documentação, né? E eu enviei a documentação. Então, quer dizer, eu conto essa história da Lava Jato porque eu acho importante isso. Eu era contratada, eu fui contratada por essa empresa, a minha empresa foi contratada, eu prestava o serviço, eu emitia as notas que tinha que emitir, eu recolhia o imposto que tinha que recolher. O cliente, se ele não fazia com o governo na época, que era o governo de Sérgio Cabral, lá, as situações que deveria dentro Mas não era você. Não era problema teu. Então não respingou em mim nada. Não, entendeu? É isso aí, eu entendo. Aí eu peguei a minha poupança e falei, vou fazer meu negócio, vou começar a minha primeira clínica. E aí comecei a pensar e fazer, e comecei do zero, na obra. Aquilo te inspirou, olha só que interessante, gente, eu acho isso muito bacana. Filosofa aí, Renatão. Filosofar nisso, né? Porque você viu numa inspiração, numa oportunidade, você enxergou uma oportunidade, aí você, naquele momento que você viu aquilo, você observou as pessoas, o teu público, você já entendeu como era aquilo, poderia ser, e como você poderia melhorar a vida daquelas pessoas prestando um serviço melhor do que você viu. Então, eu acho que isso é a raiz do empreendedorismo mesmo, é você querer melhorar a vida das pessoas. Melhorar. Você melhorar, você chegar, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou construir que vai trazer maior benefício para as pessoas? Que é o inverso que o Estado faz. E aí eu entro na questão do que a gente estava falando, do hospício normativo, né? Porque eu trabalho com projetos e tal, e uma das coisas que eu vejo, e a maior dificuldade que eu vejo, e talvez Resende seja uma das cidades mais difíceis que eu já trabalhei, eu trabalhei em diversos municípios, que é o hospício normativo. Cada vez mais normas, leis municipais e tal, e o troço vai travando. E aí, você sentiu essa dificuldade nesse teu ano? Senti, porque primeiro que eu não era residência, eu não tinha um sobrenome. Por que você... Porque essas cidades pequenas, para quem não conhece, não sabe, a primeira coisa é o seguinte, quem são seus pais? Você é a Lúcia de quem? Você é filha de quem? Não, ou seu casada sobrenome, com quem, né, Lúcia? Ou casada com quem? Ou casada com Ou quem? é casada com alguém, ou tem um sobrenome dos pais que alguém vai reconhecer.
E aí eu tive muita dificuldade, porque quando eu montei a primeira clínica, começando do zero, na obra e tudo, eu falei, bem, vou atrás dos médicos. Mas por que Resende? E não tinha médico. Não tinha médico. Os médicos tinham vergonha naquela época de trabalhar em clínica popular. Eu ia de hospital em hospital, ia na Santa Casa, eu ia atrás dos médicos na prefeitura, em qualquer lugar. Eles tinham vergonha. Eu posso falar porque eu não vou falar nome, mas tem um médico que eu contratei na época, tratei do valor, ele gostou do valor que a gente ia pagar, estava tudo certo. No dia que ele foi atender na clínica, ele parou o carro do outro lado, pegou o jaleco, escondeu, atravessou a rua para entrar na clínica. E hoje ele é um dos meus sócios numa clínica. Então eu tive muita dificuldade. Só que a dificuldade, ela não pode te paralisar. Mas a dificuldade, ela tem que te impulsionar. Sim, a dificuldade é o desafio. Para quem gosta de desafio... desafio... se esse grupo é fechado... Vamos abrir. Vou abrir. Vou meter se o o pé. médico de Resende não quer trabalhar para mim, eu vou buscar em Volta Redonda. Nem que eu tenha que pegar meu carro, que aliás eu tinha vendido meu carro para acabar de terminar a clínica, porque não tinha mais. Não tinha mais. Depois eu quero saber... Eu tinha uma Captiva zero na época e eu falei assim, tem que vender esse carro, porque eu não tenho condições de andar nesse carro. Eu tô com dívida, eu tô montando minha clínica, eu não posso andar nesse carro. Aí comprei um carrinho velho, com meu filho, porque tem muita mãe que fala isso, né? Ah, eu não posso porque eu tenho um filho pequeno. Gente, eu tinha o Pietro com meses. O Pietro tem a mesma idade que as clínicas do Doutor Saúde. Isso é importante falar. E eu pegava ele, botava num carro que nem as portas travavam. Então hoje as pessoas me veem de carro zero, de carro novo, né? Cheio de mimimi, não sabe o que você passou para chegar nisso. Legal. Né? Então assim, meu filho é um bebezinho de meses, prematuro, ia com 40 dias ali num bebê conforto ali atrás, que as portas não travavam. Às vezes eu tinha que segurar com a mão a porta para poder andar com o menino, para poder trabalhar com ele, que eu levava ele para trabalhar comigo. Então assim, muita dificuldade, muita situação, que as pessoas às vezes não sabem, né? E tem muita gente que, eu tenho uma ajudante em casa, a ajudante faltou. Gente, eu não vou porque minha ajudante não veio, eu não vou deixar de tomar o meu café, não vou deixar de fazer o almoço com meu filho, não vou deixar de forrar minha cama. Entendeu? Então eu tive muita sorte, porque além da minha mãe, eu tive uma outra pessoa que fez parte da minha vida, que ela falava isso. Ela falava, minha filha, você precisa aprender a fazer. Porque eu aprendi muito com essa pessoa, porque ela falava assim, lava essa louça. Eu falava, eu não vou precisar, eu vou ter uma ajudante na minha casa. Eu falava, mas um dia essa ajudante vai faltar. Um dia ela vai entrar de licença, alguma coisa vai acontecer. E aí, como é que vai ficar a tua pia? Aí me fez pensar. Eu tenho que saber, até para você dar uma ordem, tem que saber fazer. É isso que eu ia falar. Para você dar uma ordem. Né? Se você é um líder, isso aí. Eu tenho que saber como funciona esse copo para eu poder falar como é que lava esse copo. Então, assim, as pessoas são muito acomodadas. Eu poderia ter uma vida de rainha, poderia, mas não nasci para isso, não é minha essência. E o mais importante, não esqueça nunca de onde você veio. De vez em quando eu dou uma voltinha lá atrás para eu poder, quando eu vejo que eu estou um pouquinho fora da casinha, eu falo assim, peraí, vou dar uma voltinha ali e já volto. Para eu fazer a minha cabeça e entender de onde eu vim. Legal. E por que você escolheu Resende para montar a primeira clínica? Como é que foi esse link com Resende? Gente, eu vim para Resende, não foi nem por questões de escolher a cidade na época, foi uma desilusão amorosa que eu tive em Volta Redonda. Aí veio para Resende. Vim pra Resende. Não, eu tô falando, então não teve uma pesquisa de mercado, você falou... Não teve. É porque eu sou muito essa coisa de território, eu sou uma coisa tipo assim... Mas você conhecia, né? Pelo conhecia trabalho pelo lado, comercial. Não, o trabalho comercial. Esqueceu que eu vim aqui? Você trabalhou na Rio Sul eu e tal. gostava de Tinha um Resende. vínculo com Resende. Eu já tinha um vínculo afetivo. eu já tinha uma coisa que essa cidade é agradável. Eu pensava assim, nossa, essa cidade é agradável. Claro que eu amo Volta Redonda, né? Fui criada lá, meus amigos estão lá, meus amigos de infância, eu tenho amigos de infância que estão lá até hoje. Mas assim, eu acredito muito assim, eu não vivo problema. Eu saio do problema. E eu costumo não arrumar problema. As pessoas arrumam para eu resolver. Eu sempre falo isso. Eu não entro com processo contra ninguém. A pessoa entra e eu tenho que me defender. Aí é diferente. Aí a Lúcia vai se defender. É lógico. Aí entra a Lúcia para se defender. Aí é diferente. Eu não arrumo briga, mas se eu entrar numa, eu não quero sair também não. Ô, Lúcia, eu sou quero dessas. só chegar ao seguinte. Vou voltar naquele ponto que você agora começou a falar.
Começou a falar? Eu Não, tô falando desde a hora que cheguei. não, começou a falar desse ponto que a gente estava falando das dificuldades, da briga, do negócio que você... É lógico que na vida empresarial, quanto menos atrito você tem, mais longe você vai. É uma questão de física, né? Mas tem locais, por exemplo, e eu sinto isso aqui... Mas eu quero deixar bem claro que o meu negócio não tem nada a ver com política. Tá? Sim. E eu me dou bem com as pessoas por uma questão de respeito mesmo, assim, uma coisa... O microfone agora parou. Agora vai parar. É que ele fica nesse ângulo, ele para. Vai parar. Por uma questão de respeito mesmo, sabe? Mas assim, eu não trabalho para instituição pública, então eu trabalho para classe C e D. Privado mesmo. Privado mesmo. Então assim, eu não tenho... Pode falar esse termo? Rabo preso com ninguém? Pode. Então, se eu tiver que falar qualquer coisa, eu vou falar. Eu queria que você falasse exatamente isso. E eu queria falar dessa questão do nosso negócio. Às vezes, um franqueado meu tem mais dificuldade numa cidade com documentação, né, tal, com a burocracia, igual você já falou no início. E eu entendo realmente que as cidades pequenas têm isso enraizado nela, de pessoas que não são do meio, pessoas que não têm amizade com quem é o prefeito, quem está ali, secretário, os caras que decidem. Cara, mas negócio é negócio, você está fomentando emprego, está gerando... Você acha que essas legislações, então, que são criadas, isso eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Cara, o maior absurdo que eu já vi na vida e presenciei é você, igual no caso do meu negócio. O meu negócio tem tudo a ver com vigilância sanitária, tudo. Só que a vigilância sanitária, ela é federal. E ela é do ambiente. E desde 99, que não mudou nada nela, ela continua igual, ela está lá. Só que os municípios, eles vão criando alguns decretos próprios para engessar, para fazer não sei o quê. Porque assim, você escuta cada absurdo. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas tem essa questão tem município que exige que o médico tenha a vigilância sanitária da pessoa física. Isso é um absurdo. A coisa mais absurda, porque a vigilância sanitária é para o ambiente. É lógico. Ela tem que chegar numa clínica, doutor Saúde, e ver se a clínica está limpa, se não tem objeto lá de contaminação, se não tem sangue, se lá na odonto está bem limpo. Se toda a parte de resíduos se a gente está dentro do programa de resíduo que todo município tem, que o meio ambiente tem. Para lixo hospitalar e essas coisas. O infectante. A gente tem até a cor do saquinho lá para poder botar as lixeiras com a cor do saquinho certinho, lixo infectante, é tudo separadinho. Então, eu acho que uma vigilância sanitária é para isso. A partir do momento que o município exige que o médico, pessoa física, e tem uma situação mais grave ainda nisso, porque tem cidade que tem 2, 3 doutor saúde. E aí o cara tem que ter uma vigilância sanitária de cada CNPJ, de pessoa física dele. Isso é uma cultura inacreditável. Ô, Lúcia, isso é uma cultura parasitária do Estado. O Estado é que o Como parasita. assim? Não é? Ele é parasita. Aí quando você vai vasculhar, pegar o seu jurídico para poder questionar, fazer isso tudo, há um decreto de um ex-prefeito que colocou lá para beneficiar alguém ou a ele próprio de alguma coisa. Normalmente ser ele cria empresária nesse criar... país é muito difícil. E eu já sou em 2 estados, né? Que é o estado do Rio e o estado de São Paulo. São Paulo é mais fácil que Rio? Eu acho que São Paulo as coisas são mais corretas. Tipo, tem uma norma que serve para todos. Você segue. É um pouco mais difícil. Mas se todos têm que seguir, por que não eu não vou seguir? Né? Então, assim, eu acho mais fácil quando é para todos. Eu acho muito difícil Itatiaia, por exemplo, está aqui do nosso lado, ter uma maneira de ação. Resende ter outra, Volta Redonda ter outra, Barra do Piraí ter outra, se a gente está no mesmo estado. E a vigilância é federal. De mercado, né? Não, mas a ideia é criar reservas de mercado, é criar dificuldade para quem está vindo empreender. É sempre isso. O Estado, infelizmente. Então, o Rio de Janeiro é horrível. Respondendo a sua pergunta, Miguel, eu acho que eu vim para a cidade mais difícil que eu poderia vir. A primeira foi a mais difícil. Os médicos aqui, então, por exemplo, que tem nome e sobrenome, eu sei um sobrenome para... E sem ser médica, né? Sem ser médica, foi muito difícil. Imagina. Mas aí eu sou daquelas que pego Tipo meu carro e vou trator. buscar em outro lugar e trago, nem que eu dirijo. Gente, eu me lembro que eu pegava uma médica lá em Barra Mansa, para ela começar a atender às 7 na clínica, 6 horas da manhã eu estava na porta da médica, porque ela não dirigia, mas ela falava, Lúcia, eu vou.
eu ia buscar e levar ela lá. Rapaz, não, você literalmente buscou médico fora. Fora. Literalmente. Fora. E foi buscar A mesmo. nossa clínica de Angra dos Reis, os médicos são do Rio. Porque no Rio não tem isso, na capital não tem isso. Aham. Mas aqui no interior tem. Infelizmente. Estranho, né? Eu vejo assim. E não é pelo seu nome, não, porque a Doutor Saúde ela é uma clínica enxuta, é uma clínica que ninguém, nenhum médico pode falar. Eu trabalhei na Doutor Saúde e nunca recebi. Ele recebe quando ele termina. Terminou a agenda dele, fez a agenda dele, ele recebeu. Ele não recebe no final do mês. Cara, eu vou não tem entrar na glosa de Doutor consulta. Saúde amanhã. Não tem glosa de consulta igual tem no plano de saúde. Então ele não pode falar isso. Mas na hora de pegar, abrir a boca e falar bem pro coleguinha lá, não fala. Eu vou amanhã, eu vou entrar no Doutor Saúde, já vou fazer minha fichinha lá. Agora, conhecendo o que é. Agora, hoje eu já lancei o nosso site, oficialmente. Fala um pouco aí agora do Doutor Saúde. Fala dos business gente, agora. hoje especialmente eu tô feliz, porque assim, a gente lançou o nosso site. Ah, é? Onde Fala vai o ter, endereço, qual é o endereço? Vai ter consultas, Clínica Popular, clinicapopular.com.br. www.clinicapopular.com.br. Se você jogar no Google lá, Doutor Saúde ou Clínica Médica, já vai aparecer a gente lá, que a gente já fez isso. Então, o que acontece? É www.clinicapopular. Tudo junto. Não, Clínica Doutor Saúde. É Clínica Doutor Saúde. Isso, popular.com.br. Peraí. Clínica Doutor Saúde Popular. Você consegue botar aqui no... Vai botar? Ou deixa, Opa, eu ele não posso vai consultar botar. o meu celular aqui agora. Não, mas ele vai botar. Ele tá botando lá, ele já tá colocando. Mas tem aqui, tem um linkzinho. Hã? Passa pra ele aí, por favor, produção. A minha assessoria tá sem A também. assessoria tá aí 100%, ó, maravilha. É Doutor Saúde Clínica Popular, gente, desculpa. Doutor Saúde Clínica Popular, tá? É tudo junto. Tudo junto. .com.br. Vai aparecer a nossa carinha lá, o endereço de todas as clínicas e tal, e a gente vai passar a fazer consulta online 24 horas. Uau, vocês conseguiram então entrar na medicina online, na normativa, a nova normativa do Ministério da Saúde. E tem mais, a Doutor Saúde, nós estamos nos preparando para atender a América Latina. Uau, cara, que bacana. Porque eu sou dessas, né? Vamos Penso embora, logo né? lá na Vamos. frente. Penso lá na frente. Eu tenho uma consultoria muito boa, que é Bittencourt, lá em São Paulo. E sempre quando eu falo de Doutor Saúde, eles falam, Lúcia, pensa na América Latina. Porque o Brasil ainda é um país muito bom, SUS funciona, né? Mas de repente... Tem a burocracia, tem 2 meses, beleza. Não tem. Mas Argentina, como é que tá a Argentina? Montevidéu, como é que tá? Chile, como é que tá? Olha o Chile, com um governo de esquerda, como é que tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu já estou pensando lá na frente, sabe? Então assim, hoje a gente lançou o nosso site. Nesse primeiro momento você pode fazer o cartãozinho Mais Saúde lá, você pode se associar, você pode agendar sua consulta, que as clínicas vão entrar em contato com você, e no segundo momento agora a gente já vai começar daqui a 30 dias com consulta online. Qual é a média? Pode aguardar. Assim? E os associados do Doutor Saúde também vão poder agendar suas consultas com todos os especialistas por lá. E qual é a média assim de tempo de espera para consulta com um especialista? Se você ligar durante a semana para a próxima semana. É muito rápido. Pô, é muito rápido. Que bacana, cara. Esse é um dos grandes diferenciais do Doutor Saúde, justamente o tempo. Então é o seguinte, gente, eu fico vendo o pessoal falando, abriu uma clínica aqui, chegou a Live Saúde em Volta Redonda e tá vindo aqui para a região. Veio, mas já tá indo embora também. Pode vir que Pode vir, sabe por quê? Se trabalhar direitinho, se fizer o seu, tem para todo mundo. E o nosso trabalho é dentro das unidades. Então as nossas consultas, a gente não terceiriza. A pessoa não tem que esperar, tem uma lista de espera, um caderninho lá. E cada vez mais a gente está tentando fazer um trabalho, tipo, hoje você para agendar uma consulta na Doutor Saúde, ou você vai lá, ou você manda um WhatsApp, ou você liga. Você tem meios. Agora você tem um site onde tem a sua área como associado. Você coloca lá o número da sua carteirinha e você consegue pegar os seus exames, consegue acrescentar mais uma pessoa lá na sua carteirinha como seu dependente. Consegue fazer tudo por lá. Então a nossa tendência, inclusive, o slogan que eu criei hoje é o seguinte: a Doutor Saúde se conectando
para cada vez mais você ter acesso à saúde. Olha só que legal. Criei o slogan hoje e a gente já lançou isso Não, hoje. e o bacana de você estar falando é que você está indo na vanguarda da tecnologia, né? Você está, já você falando em porque está se falando em telemedicina, é um debate muito recente. A normatização é muito recente. Eu queria lembrar vocês o seguinte, que a classe C e D, ela não aderiu isso ainda. Porque é uma classe que gosta de estar com o médico, de conversar com o médico, tá? Então, assim, não vai ser tão fácil. Até falei para minha equipe, não vai ser tão fácil. Mas quando a gente fala a nível de Brasil, que a gente vai começar a fazer um trabalho a nível de Brasil, pense você de madrugada querendo uma receita para ir numa farmácia. Hoje, com essas entregas aí facilitadas aí, com essa questão de tudo chega na sua casa, né? Tudo funciona hoje, rápido. Você faz um pedido numa farmácia, em 1 hora está na sua casa. Imagine você com uma receita online ali que o médico acabou de passar para você. Com QR Code, o cara... Vai lá, a farmácia já leu, já a sua medicação está ali, já Mas você está entregar. falando classe C e D é mais difícil, mas você acha que a classe A e B é mais suscetível a esse tipo Sim, sim. Mas talvez porque tem equipamentos de monitoramento, né? O cara pode Eu acho monitorar. que é a questão, a classe C e D, ela é muito de olhar no olho e sentir o que o médico está entendendo. Tem paciente que pergunta para o médico, você entendeu, doutor, o que eu falei? Que eu estou sentindo? Tem paciente que fala assim, mas o senhor não vai me passar um remédio? O médico, mas o senhor está bem? Não, nenhuma receita? Nada, nenhum exame? Já uma classe... a outra classe, ela não tem tempo. Então, o diretor de uma fábrica, ele quer uma consulta online mesmo. Ele quer lá com a hora ali, o médico entrar, ele entrou e ele vai discutir olhando. O médico vai estar numa outra mesa, num outro local, mas está olhando para ele, está ouvindo ele. E aí o cara normalmente é mais informado, já fez uma pesquisa. A pandemia trouxe isso pra gente, né? Isso. A pandemia trouxe essa coisa. E o executivo, ele é muito disso. Ele é muito prático, ele não tem tempo. Então ele quer essa consulta, ele não quer pegar o carro, sair da fábrica, ir lá, sentar numa recepção. Ele não quer isso. Fala um pouco dos valores, dos pacotes pra gente aí, pro público. Então, gente, olha, os pacotes são o seguinte, o cartão Mais Saúde para você, né, tem um cartão Mais Saúde, ser um associado da Doutor Saúde, o valor individual, né, tem gente que chega lá e fala assim, eu não quero pagar para ninguém, eu quero só eu ter o cartãozinho Doutor Saúde, R$60. Você passou a ser associado com R$60, tem consultas a R$5. Dermatologista, ginecologista, cardiologista, a grande maioria. Por quê? Ah, Lúcia, mas como você pensou nesses valores de consulta e nesses tipos de especialidades, né? Porque são as mais procuradas, são as que mais essas classes precisam, né? Um ginecologista, um obstetra, um cardiologista. Gente, por incrível que pareça, clínico é o menos procurado. O clínico geral. Porque o clínico tem na UPA. Entendi. Tá ali. Entendi. O clínico, nas UPAs, ele atende até criança. A gente não, a gente tem um pediatra para atender nossas crianças a R$5. Aí depois tem três pessoas a 35, então dá 105 se for 3 da mesma família. Mas quando vem 4, a gente consegue 4 ou mais, a gente consegue fazer a R$25 por pessoa. Ou seja, se tiver 4 pessoas, vai ser R$100, ou seja, R$25 para cada pessoa da família. Pô, bacana, cara. Você se tornou um associado, você tem a sua carteirinha, beleza e tal, você começa a agendar suas consultas imediatamente. E além das consultas, tem os exames também que são e bem se eu puder fazer mais propaganda, eu quero até falar que a gente trabalha com o maior laboratório da América Latina, que é o Grupo Álvaro. É o Grupo DASA, que é o maior da América Latina. Então, nunca abri mão disso. Você é um exame de qualidade. Eu sei que tem muita gente, tem muito laboratório local que procura a gente, que vem com uma tabela, mas não abro mão. Um diagnóstico, gente, para um médico tomar uma decisão de uma medicação, de um tratamento para um paciente, é coisa muito séria. Então, não posso abrir mão. Fazer uma ultrassom, ter um médico que dê um laudo preciso, não podemos abrir mão. Então, o nosso sucesso é esse. Tem uma ultrassom que é mais barata, não sei o quê. Não, se a imagem não for boa, não for digital, se o laudo não sair na hora, se o paciente não levar na hora, para mim não serve. O paciente tem que levar o exame dele na hora. Então, os exames, só para a galera entender bem, o cara paga uma mensalidade, tá? Ele tem as consultas a preços, vamos dizer, né, acessíveis. R$5 uma consulta do cardiologista,
E os exames também, o cara já está incluso dentro desse pacote. É porque a gente fez tabelas diferentes. Nosso associado, vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, por aí, um hemograma completo, mais ou menos, custa R$12. Na Doutor Saúde é 4. Para o associado é 3. Então, assim, esses são os preços. 4 que você diz é no particular, o cara que não é associado. Então, tanto o particular já é barato, como para o associado é mais ainda. Mais ainda. Me diz o seguinte, você falou que também tem um plano de saúde. Como é que funciona isso? Não, a gente atende. Você atende a gente, ultimamente, eu não sei o que os planos de saúde têm arrumado aí, que eles não têm uma rede credenciada para atender as pessoas que têm plano. Eu tenho plano, só hospitalar. Né? Se eu precisar, eu tenho que ter um hospitalar. Só que tem hora que você não tem esse atendimento que você precisa, né? Então, os planos de saúde, na pandemia, eu acho que piorou um pouco, porque eles cancelaram alguns atendimentos, gastaram muito com o hospital, né? Então, o hospital onerou muito o plano de saúde, a gente não pode deixar de falar isso. Ganhamos muitas UTIs, né? Mas isso tem um custo. Só que hoje a população precisa realmente ter aquela rede credenciada que não tem mais. Entendi. Então, lá na Doutor Saúde aparece muita gente. Você atende Saúde Bradesco, você atende Sul América, você atende a Mil. Não atendemos. Eles não nos credenciaram. Beleza, mas tem o reembolso. Mas quando a gente faz, essa pessoa paga e a gente dá a nota fiscal para ela receber, ter esse reembolso, é tanta burocracia. É um trâmite que esse público ele não consegue fazer. Entendi. Você tem que provar que você pagou, então você tem que pagar pelo cartão, mostrar o extrato do seu cartão. É tanta coisa que eles querem, que é um fax, não sei para onde. Ninguém nem tem fax mais hoje. Então, peraí. Então, peraí. Faça um fax aqui. Faça uma mensagem no pager. Então, o Doutor Saúde não é um concorrente direto dos planos de saúde. Não, nós somos aliados. Aliados, somos parceiros. Se o plano de saúde entendesse que nós somos aliados, porque a gente tem consultas de ambulatório. E vamos parar e vamos pensar, se uma fábrica hoje, ela tem Saúde Bradesco, ela precisa cuidar do grupo dela. Esse grupo tem que estar saudável, certo? Lógico. Mas se não tem uma rede credenciada, se um funcionário da fábrica precisa ir num cardiologista, num endócrino, e não consegue uma vaga... Ou ele vai conseguir para daqui a 30, 60 dias... Isso é um prejuízo imenso. Na indústria, se a gente avaliar isso, é imenso. Grupo tratado, grupo saudável... o RH dessas empresas tem que começar a se preocupar com isso. Isso é legal. Né? O que acontece? Se você trata desse grupo, quando você for renovar com o seu plano de saúde, sinistralidade caiu. Você vai ter poder de negociação. Você vai poder escolher o plano para você colocar seu grupo. Olha só. Pensa bem. Eu tô vendo. Tem indústria aí que quando ela abre, ninguém quer. Porque o grupo dela não é tratado, a sinistralidade está lá em cima, está todo mundo doente, ninguém se cuidou, ninguém tratou e ninguém percebeu isso. Se o RH das empresas entenderem que se ela tratar o grupo dela, eu não estou falando se a longo prazo não, em 12 meses, vamos contar que ela fechou hoje, daqui a 12 meses ela vai conversar de novo, o Saúde Bradesco, olha só, eu pagava 1 milhão para vocês, meu grupo hoje está tratado, hoje eu gasto tanto, 600, 800, não vai ser mais 1 milhão. Entendeu? Então, assim, o RH das empresas, o pessoal que cuida, porque o RH tem que cuidar das pessoas, dos funcionários. E nós ainda não estamos falando do que isso onera imposto para a indústria. Porque se acontece muito acidente, muito atestado, se as pessoas ficam doentes, e isso afeta também o INSS, a classificação da empresa lá. Não, são vários benefícios. Olha só, eu comprei. São vários benefícios. Eu comprei. Comprou o quê? A ideia, o plano? Não, eu comprei. Eu sou RH, acabei de comprar. Me convenceu. Muito bom. Assim, Por isso que tem indústria hoje, nós temos um exemplo disso, que cuida do próprio grupo. Ela chegou à conclusão que com a sinistralidade, com essa falta de controle, ela formou um grupo onde ela mesma cuida dos funcionários dela. Ou seja, ela contrata o doutor Saúde para fazer as consultas, ela contrata o hospital para internação, ela contrata o outro com uma imagem decente para cuidar do grupo. Todas vão ter que entender que isso é o futuro. E você começou com a medicina do trabalho
E é outro nesse problema, período, eles também não cuidam, não fazem. mas nesse período você conseguiu ter, você tem uma noção, porque você trabalhava com índices, né, uma noção dos principais problemas, né, da atividade laboral, porque que vão impactar exatamente nesse teu atendimento, porque é uma coisa a se linkar, né, porque você tem determinadas atividades dentro das empresas que vão gerar determinadas, vamos dizer, enfermidades, inclusive, como lesões do esforço repetitivo, outras mais que você tem lá, que isso tem índices, inclusive. Então, o fato do cara ser bem atendido, ter essa, vamos dizer, essa saúde, ele ter esse acesso rápido, que é o que você oferece, né? Uma medicina rápida, uma medicina de resposta rápida, de baixo custo, isso vai impactar também dentro da empresa. Quando eu trabalhava com medicina no trabalho, uma das coisas que eu fazia era visitar os meus clientes. Ir em campo, né? Colocar lá os meus IPIs e ir lá visitar. E eu percebi dentro de uma fábrica, de uma montadora aqui, que se ela fizesse até um rodízio de funcionário, ou seja, se eu tenho um movimento repetitivo, se eu fico aqui todo dia fazendo esse movimento, semana toda, uma coisa, na outra semana eu estiver fazendo outro movimento, já aliviou esse movimento que eu faço aqui. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente, quando está em campo, a gente vai vendo, né? Então, por isso que a gente fala do grupo, para tratar esse grupo. E eu, quando eu trabalhava com a medicina no trabalho, eu fazia questão de ir em campo para falar isso. Falava, olha gente, vocês têm 20 funcionários aqui que estão aqui há meses, numa posição que o quê? Vai dar um problema de coluna. Tá? Aquele outro grupo faz isso. Faz um rodízio. Uma semana um grupo está aqui, na outra semana outro grupo está... Eu dava solução. E o RH, o pessoal de gerentes ali da sessão ali, acatava, poxa, legal e tal. Às vezes são detalhes que não adoece, e adoecer funcionário hoje, gente, é um prejuízo para uma indústria, ou mesmo nas clínicas. A gente procura até fazer esse trabalho com nossos funcionários, né? Um ficou sentado muito tempo, o outro levanta, tem a hora do lanchinho, porque às vezes o pessoal fala assim, mas às vezes você tomar um cafezinho, sair um pouquinho daquele ambiente ali, dar uma voltinha, tomar um café, custou 10 minutinhos ali, a pessoa voltou diferente. Porque não, é um transtorno para a empresa, é um prejuízo, e para a própria pessoa adoecer é muito ruim. E a rotatividade de funcionário. Não, é muito ruim. O turnover e o absenteísmo também. Porque aí o que a indústria faz? Dá o plano de saúde, que falou, eu tenho que dar um plano de saúde, né? Aqui da nossa região, a Peugeot tem que dar um plano de saúde, a Nissan tem que dar um plano de saúde, elas têm que dar um plano de saúde, tá, mas eu dei o plano de saúde, mas o meu grupo está sendo tratado? Ou o ano que vem, quando eu for renovar, a Saúde Bradesco não vai me querer, a Sul América não vai me querer, e eu vou continuar nisso. Eles estão satisfeitos? Eles estão conseguindo marcar uma consulta? Eles estão se tratando? Porque às vezes o funcionário está lá trabalhando, mas a esposa está grávida em casa. A esposa precisa de um acompanhamento com obstetra, ali uma consultinha por mês, e não consegue marcar. Consegue marcar esse mês, no outro mês ela não conseguiu, no outro também não. Então, assim, e aí o marido está lá trabalhando na indústria, ela está preocupado. Aí sofre um acidente. Tá lá apertando um parafuso lá numa porta, lá de um carro, sei lá o que, lá corta o dedo lá no meio lá. Isso onera tanto a indústria, onera tanto as empresas, que eu acho que tem que mudar essa mentalidade, sabe? E eu fico olhando aí para ver o que a gente pode fazer para eu acho que você está trabalhar nesse nisso. momento, dá para sentir que a tua cabeça está trabalhando muito, fechando um circuito de observação e de resposta. Então, eu acho que isso também é o grande trabalho do empreendedor, né? Você poderia hoje estar numa zona de conforto, não, tem um negócio, ele roda direitinho e tal, eu vou tocar assim, não, eu quero abraçar, eu quero ir em frente. É uma das questões que as pessoas ainda, do espírito empreendedor, e que o nosso ouvinte, a pessoa que está querendo empreender, ela tem que entender. Ela, no momento que ela diz assim, eu estou satisfeita, ela foi passada para trás, ela ficou para trás. Ela tem que estar sempre à frente, um passo à frente de tudo. E buscando curioso, você tem que estudar, você tem que ser curioso, você tem que ter uma linha, você tem que ter um raciocínio que você tenha começo, meio e fim. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, ela tem uma linha de raciocínio, ela começa aqui, ela já se perdeu, ali ela já foi... Não, é uma reta. Eu fiquei muito impressionado hoje, sinceramente, aqui na nossa entrevista. Inclusive, a gente está indo para o final, já são
19 e 20. Passou você tem seus rápido. muito Aniversário pra Uma hora ele, e meia. gente, da minha amiga Luciana. Não, Eu também estou satisfeito. É. Mas a gente sempre termina, ô Lúcia, sempre com uma mensagem, assim, você que é uma mulher assim que tem muitos seguidores, bastante gente que te admira, deixa uma mensagem para a galera, assim, para o público, uma mensagem inspiradora, que você possa motivar alguém para você ter chegado onde você chegou. Uma pessoa que está querendo fazer algum negócio, está em dúvida, está insegura. Ou já tem um negócio e quer melhorar. Deixa uma mensagem aí motivacional para essa galera. Para o nosso público ali naquela câmera. É isso aí. Vai lá, é você agora. Eu acho que o principal é se você já tem um negócio, ou você não tem esse negócio, pensa em fazer um negócio, você tem que estudar o que você está pensando. Por exemplo, quando eu fui montar a Doutor Saúde, eu tinha uma ideia, mas depois daquela ideia eu tenho que colocar em prática e ter uma sequência, e começo, meio e fim. Eu tenho que fazer. Então não adianta eu ter ideia na minha cabeça, vontade de fazer e não levantar para fazer. Eu tenho que fazer. Então, tem situações até que eu costumo falar o seguinte: às vezes eu procuro numa clínica um pintor para pintar uma paredinha ali que está de meio suja. Daqui que acha aquele pintor que não sei o que, cobrou 500 reais, não sei o que. Gente, é um rolinho, é a tinta. Vai lá e faz. Eu faço. Qualquer um pode fazer. Então, assim, você pode. Se eu conseguir, você também consegue. Agora, tem que ter determinação. Esse é o conselho que eu dou. Você tem que ser uma pessoa determinada. Tem que ser uma pessoa que tem que falar assim: olha, amanhã eu vou acordar e nada vai me impedir. Vai ter dia que você não vai ter coragem, vai ter dia que alguma coisa vai te puxar. Mas você fala: não, eu vou, eu consigo, eu sou melhor que isso. Então, eu acordo, eu levanto, eu vou. Legal. Tem que ir, gente, tem que ir. Inspirador. Tem que acreditar em você. Acredite em você e não deixe nada te atrapalhar. Vão acontecer muitas coisas, muita gente vai te puxar aqui, o outro vai dizer que você não vai conseguir, a própria família às vezes, ela é sonhadora demais, ela está viajando. Não interessa, acredite no seu sonho e vá em frente que você vai conseguir, porque se eu conseguir, você consegue. Uau, gente, que bacana, ó. Muito gente, bom. O negócio seguinte, eu queria aproveitar então agora para agradecer as pessoas que fazem esse podcast, né? Que tem aqui eu e o Miguel, mas tem lá Vocês o Edgar. estão de parabéns, gente. O Edgar Ziller, a Marisa de Souza também que está aí, de vez em quando nosso amigo Brian também, que está aqui com a gente. Hoje ele não veio, mas segunda-feira que vem ele vai estar aí, que são as pessoas que dão apoio para que esse podcast possa acontecer. E temos aí os nossos patrocinadores, né? Fala aí, Miguel. Flix Telecom, nosso amigo Marcinho, né? Que é a internet aqui de Resende. Mas primeiro veio o Redplan, né? Flix Telecom. Redplan, inclusive, que é de Volta Redonda, o Zé Francisco. Conheço. Zé Francisco Ferro, esteve aqui também com a gente. O Zé Francisco também foi uma aula, assim, um cara muito bacana. Então, Redplan. A gente tem o Resende Futebol Clube. A gente tem o Resende Futebol Clube que, no final das contas, a gente que é parceiro deles, a gente é torcedor do Resende, né? Então aí o pessoal do Resende que esteve aqui também, um pessoal muito bacana e tal, faz um trabalho bacana com a criançada aqui de Resende, então a gente também dá uma força, porque eu acho que é um trabalho de base legal, né? Que eles imprimem valores, o esporte traz muita coisa de boa. Trouxe para mim o Miguel aqui, que é um grande esportista, né? Sempre foi. Quer dizer, grandes amigos são feitos nesses ambientes saudáveis, né? Eu fiquei, assim, muito feliz por você ter vindo, ter conhecido a mãe, a empresária, a mulher, quer dizer, essa pessoa dinâmica, e desejo todo o sucesso do mundo para você e tenho certeza que o teu lugar ainda, você vai subir muito aí as escadas, porque é uma pessoa que nasceu para isso. Obrigado, viu, Lúcia, pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Nossa, e segunda-feira que vem temos... Segunda-feira que vem vai ser surpresa. Tem uma surpresa aí, a gente não pode... a gente não está podendo falar hoje, a gente está em confirmação aí, mas vai ser troço muito bom aí para vocês. Gente, é isso aí, muito obrigado pela audiência, de vocês estarem aí. Boa noite já. Um grande abraço para todos aí. Quase 8? Boa noite. Valeu, gente, obrigado. Bom, até mais. Tchau, tchau. Uau, legal demais.